Boa noite, meu irmão. Mais um culto em suas casas. Mas nós estamos glorificando a Deus por todos os momentos da nossa vida. Eu acho que nós devemos sim sempre agradecer a Deus por tudo, porque a palavra de Deus diz: em tudo dai graça. Então dê graças ao Senhor pelo momento que você está passando, pelo momento que talvez não seja tão agradável para você. Talvez seja um momento de deserto, um momento onde você até mesmo está passando por um processo com Deus. Mas saiba que o Senhor, no final, dará a resposta a você. Então, que você e a tua casa possa glorificar a Deus, agradecer a Deus por todos os momentos. Então, eu quero orar por você para nós iniciarmos esse culto e que você possa adorar com a gente. Então, levante a tua mão e ore comigo. Senhor, meu Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, até mesmo para aquilo que irá vir. E iremos ver a Tua glória, Pai. Então queremos aqui abrir o nosso coração para Ti, para que o Senhor possa mais uma vez tocar a nossa vida, Senhor, de uma forma especial. Que o Senhor tem muito para nos falar e nos dirigir. Mas nesse momento queremos adorar ao Senhor com louvores, com cânticos, Senhor. Que o Senhor é o Pai da nossa vida, é o Pai da nossa existência. O Senhor nos criou, o Senhor nos escolheu. Então, Senhor, nós estamos aqui para te bendizer, Jesus. Obrigado pela sua vida, Pai. Obrigado.
Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Não há mais nome igual ao teu. Jesus é perfeito, Ele tudo pode. Teus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode.
Encha da tua glória, enche a casa dos teus filhos, Senhor. Enche a vida, enche a nossa casa. Aleluia, 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 aleluia,
paz, teus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para lhe transmitir a palavra do Senhor nessa noite. E quero desde já agradecer a todos vocês que têm tido o prazer de ouvir a mensagem e compartilhar com outras pessoas. E mais uma noite estamos aqui no nome de Jesus. Quero orar nesse momento e pedir ao Senhor que invada a tua casa nesse momento, no teu coração, e tire daí tudo aquilo que sempre nos atrapalha, que nos tornamos pessoas almáticas, que agem por emoção, que tanto nos beneficia e também atrapalha. Mas nessa noite que possamos aprender com uma pessoa que viveu com Jesus 30 anos no seu ministério, e 3 anos com ele, perto dele, para aprender como se portar na vida, como lidar com várias situações, vários pensamentos, vários confrontos, várias situações que às vezes nós nem entendemos, nem nos conhecemos. Falamos que não vamos fazer, de repente estamos fazendo a mesma coisa que pensei que não faria. Mas nessa noite te peço, Deus, em nome de Jesus, nos traz a consciência que possamos aprender. E nesse tempo, Senhor, que muitas pessoas estão pensando que não vai voltar mais ao normal, uma coisa eu te digo: Jesus não vai voltar ainda. O mundo está numa pandemia só. Há um preparo urgente para se estabelecer um grande governo mundial que virá para trazer o equilíbrio, porque as nações perderam o equilíbrio e não sabem como evitar o caos que está no planeta Terra. Mas a Bíblia diz que vai chegar um momento que um irá vir para governar, porque haverá uma só religião, um só governo, o dinheiro vai ser um só. Mas para nós que servimos ao Senhor, nós não somos desse reino, somos dos céus. Então nessa noite eu quero compartilhar contigo o caminhar da vida do apóstolo Pedro, que foi um dos 3 discípulos mais próximos a Jesus, que teve algumas oscilações na sua própria existência, mas ele aprendeu a conviver com as suas emoções. Com isso, irmãos, abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 22. Quero começar de Lucas 22, para entendermos os processos dos quais todo o processo que Jesus passou, que os discípulos passaram, para que ele entendesse, para que Jesus cumprisse o seu ministério, a sua caminhada, a sua trajetória de milagres extraordinários, coisas maravilhosas que ele cumpriu, mas ele teve que deixar substitutos para dar continuidade ao seu ministério. Ele escolheu 12 homens. Veja só, vem comigo. Lucas 22, versículo 1. O plano para tirar a vida de Jesus. O plano. Diz aqui: estava próximo a Páscoa, dos pães asmos, chamado Páscoa. Preocupava-se os principais sacerdotes, os escribas, em como tirar a vida de Jesus, porque temia ao povo. Eles queriam matar Jesus, mas temia porque era Páscoa. Jerusalém estava tomada de muitas pessoas, várias nações que iam para Jerusalém
ele subia a Jerusalém para festejar perto da Páscoa, e muitas pessoas estavam lá, e exatamente eles queriam matar Jesus, mas por causa da multidão eles evitaram esse confronto. No 22 nós vemos o plano para tirar a vida dele. No verso 3, o pacto da traição. No verso 7 começa o discípulo preparar a ceia, em que ele pede. Chegou o dia da festa, versículo 7, 2 pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. A Páscoa. Jesus enviou Pedro, que é o nosso personagem principal dessa palavra nessa noite, Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que comamos. E eles perguntaram: aonde queres que preparemos a Páscoa? Onde tu queres que preparemos a Páscoa? Aonde? Qual lugar? Então lhe respondeu Jesus. Olha só, é aqui um detalhe tremendo. Eles perguntaram aonde queria preparar a Páscoa. Jesus traz para ele algo tremendo. Ele falou o seguinte, ó: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Seguiu até sua casa. Em que ele entrar, e diz ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te aonde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Ele vos mostrará o espaço, cenáculo mobilado. Ali fazei a preparação da Páscoa. Interessante, querido, como Jesus teve o discernimento para saber que haveria um homem apanhando água com um cântaro, que os seus discípulos o seguissem, e a casa que ele entrasse, falasse para o dono da casa para dar um espaço para preparar a Páscoa. Aqui já é um episódio tão tremendo desse discernir de Jesus, em que você lê o texto, como ele sabia que encontrar, quantas pessoas circulavam, irmã Priscila, circulavam por ali com cântaros, e justamente o homem que você vir, ele com cântaro na cabeça, segue ele até a sua casa, e chegando lá, fala com o dono da casa, para mostrar um aposento, para que venha preparar a ceia da Páscoa. Aí nós vemos esse poder desse Jesus poderoso, em discernir, sem saber, sem ter consciência. Poderia ser várias pessoas, mas era o homem certo para pudesse cumprir o que Jesus discerniu, para que seus discípulos seguissem ele e ele preparasse a Páscoa. Porque, irmãos, olha só, presta atenção, queridos, repita comigo, era quinta-feira, uma quinta-feira de muitos últimos. Seria a última Páscoa de Jesus, porque ele estava prestes de ser preso, através da traição de Judas, um dos seus discípulos, de ser negado por um dos seus discípulos. Aí nós vemos dois temperamentos, de Judas e de Pedro. Mas vamos lá, que era a última Páscoa de Jesus. Então, com isso, o que eu vejo, o que nós entendemos com isso? Há uma pandemia gerada no mundo, as pessoas estão preocupadas, as nações em volta estão preocupadas. Mas, para nós, eu creio que Jesus não vai vir ainda buscar a sua igreja. Mas será esse período até ele arrebatar a igreja, vai ser o período de todos nós estarmos preparados, nos santificarmos, buscarmos ao Senhor, praticar a palavra na verdade, não teoricamente,
nesse caos teológico que há, mas nos prepararmos para praticar, viver a palavra de nós. Cristo em nós, a esperança da glória. E esse é o momento, esta é a hora, igreja, de preparar a sua vida para te encontrar com o Senhor teu Deus, porque Ele vai vir, mas esse período até a volta dEle, subentende o quê? Que é o nosso preparo para encontrarmos com o Senhor. No mundo não, uma pandemia só, uma preocupação só, mas para a igreja não é para se preocupar, para você se ver e se rever e se curar essa parte almática sua, pessoas que agem por emoção, pessoas desajustadas, crente desajustado, como eu vi hoje, o meu tio lá de São Gonçalo perguntou: o que é ser um crente cacareco? Um carro de crente, o que é esse? São pessoas almáticas, e Pedro era um cara almático. O que me leva a afirmar que todos somos dependentes do dia almático. Todos nós, Emanuel, Lucas, Leonardo, todos nós temos o dia almático. Todos nós, pastora Cláudia, irmã Priscila, todos nós temos o dia almático. O que é isso? Nós vemos aqui no primeiro caso, são pessoas controladas, dominadas por reações internas. Aí nós vemos aqui, aí teve a festa da Páscoa, preparou a mesa, aí teve a ceia. Depois de ter a disputa entre eles, Lucas, quem era o maior, quem era o menor, disputa entre eles, irmão Emanuel, a disputa entre eles, quem seria maior ou menor. Aí depois Pedro é avisado, até chegarmos quando o galo cantou, Pedro foi avisado. Já está no versículo 31, irmã Priscila, por favor, leia para mim. 31, Priscila. Lê para mim. Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirá-los como trigo. Um minutinho só. Olha só. A Priscila falou, Simão, Simão. Irmão, a palavra Simão significa vacilão. Simão significa vacilão. Porque Pedro ainda não tinha recebido a Espírito Santo para transformar. Porque Jesus mudou o nome de vacilão para chamar de Pedro, significa rocha. Irmãos, e é tempo de nos transformar de pessoas crentes vacilões, crentes fragilizados, como falei, crentes cacarecos, crentes, irmãos, que são almáticos demais. E esse momento nós vemos que Jesus falou o seguinte: Simão, Simão, 2 vezes, vacilão, pare de ser vacilão. A partir de agora, se purifique, se veja, faça uma autoanálise na tua alma, se olhe para dentro de você e mude esse jeito de ser. Seja um crente racional, um crente autêntico, de verdade, porque chegou a hora, para de vacilar, em nome de Jesus. Mas vamos lá. Como eu falei, todos os dias nós temos os dias de ações de vacilantes. Se encontramos e damos bom dia, essas pessoas respondem assim, bom dia. Por que elas respondem bom dia? Se não as cumprimentarmos, elas se irritam. O almático é assim, você se não cumprimentar, elas se irritam, achando que estamos dando assim, não dão atenção para ela. Existe uma síndrome que a psicologia diz, é a síndrome olha para mim. É uma síndrome olha para mim. São pessoas que precisam de atenção, elas precisam ser olhadas, olhem para mim. E o almático, ele vive
nessa dimensão constante. Olha para mim, eu estou aqui, presta atenção em mim. São pessoas almáticas. E Pedro era assim, Pedro queria sempre chamar atenção, por ser um homem sanguíneo. Vamos lá, irmã Priscila, lê aí para mim, que eu dei para você para ler. O que é uma pessoa sanguínea? Como Pedro era, olha só. Tendo em vista que o sanguíneo é aquele que fala antes de pensar. Tem como características ser uma pessoa jovial, com seu espírito descontraído e com seu encanto por ser, com toda a razão, chamado de o temperamento que aproveita a vida. Ele tem uma personalidade calorosa, vivaz e corretamente. Às vezes o chamam de alma da festa. É o tipo de pessoa que costumamos encontrar que em qualquer reunião toma conta das conversas. Se há algum grupo de pessoas reunidas e rindo, com certeza tem um sanguíneo falando. Mas apresenta muitos pontos críticos, como fraqueza de ânimo, volubilidade, indisciplina, impulsividade, insegurança, egocentrismo, exagero e medo. O sanguíneo é aquele que se ira com facilidade e pega logo fogo. É impulsivo. O termo é relativo ao sangue, que tem ou parece ter aumento da massa sanguínea. É emocionalmente instável. Então pergunta aos leitores o que Jesus viu em Pedro. Pedro era um sanguíneo apaixonado. Ele amava Jesus. Pedro é o tipo de pastor que precisou passar pela prova da avaliação divina para que, depois de aprovado, pudesse apacentar o rebanho, a igreja de Jesus. Talvez a pergunta mais difícil que em toda a sua vida precisou responder foi a respeito de suas convicções sobre o amor a Jesus. Ama-me. Por 3 vezes Jesus fez a mesma pergunta. Então, irmãos, o sanguíneo é assim, como Pedro era sanguíneo. Por ele ser um ser sanguíneo, ele era almático. O que é almático também, irmãos? Tem 2 esferas. Quando está na parte espiritual, maravilha. Aí desce para a esfera carnal. Gente, lidar com pessoas assim é muito complicado. E a igreja está cheia de pessoas assim, almáticas. Se você não falar com ele, não dá um abraço, ou me dar uma mensagem, fica triste achando que o pastor não conhece mais ele mais. É um ser almático, nós precisamos aprender. E Pedro tinha essas reações assim. Quando está espiritualmente, é um homem maravilhoso para trabalhar. Mas quando está na fase da alma, era horrível se lidar com Pedro. Mas Jesus sempre deu a chance. Deus sempre nos dá chance para lidar com pessoas assim almáticas. Mas vamos lá, queridos. Vamos caminhar aqui. Depois que Pedro foi avisado, Jesus falou que Satanás estava cirandando ele, queria peneirá-lo, como a Priscila leu aqui. Mas diz Jesus: porém eu roguei por ti. Eu orei por ti. Eu orei por ti. E nessa noite te peço, receba cura na sua alma nessa noite, porque Deus quer restaurar a sua alma. O corpo, irmão, é a parte física que precisa de a alma precisa de um condutor, e o corpo é a parte que precisa se locomover. Nós somos seres psíquicos. Nós somos seres que temos alma, e o corpo é o aparelho que nós precisamos locomover. Mas a nossa alma precisa ser tratada pela palavra do Senhor. Jesus teve paciência com Pedro e tratou da sua alma. Então nessa noite, no nome de Jesus, deixa Deus tratar da sua alma e se transforme nesse período que nos falta, até o dia do arrebatamento, que Deus venha tratar da sua alma, no nome de Jesus. Aí chega um momento, queridos, que o Senhor avisa Pedro que o diabo ia cirandar ele, queria peneirá-lo e testá-lo. Ele tinha sido avisado que o diabo estava cirandando ele, para tornar-se um instrumento do mal. No versículo 39, não precisa, vamos ler.
39, o verso 1, capítulo 22, o verso 39. Então Jesus saiu e, conforme o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os discípulos os seguiram. Ali chegando, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E afastou-se deles a uma curta distância, e ajoelhando-se orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. E cheio de angústia, orava mais intensamente. Aleluia. E o seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíram no chão. Depois, levantando-se da oração, aproximou-se dos seus discípulos e achou-os dormindo de tanta tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Olha só, na versão da vida Priscila, ela leu ali, se afastou cerca de um tiro de pedra. Aí vamos ver, um tiro de pedra, o que é isso? Que medida é essa? Era mais ou menos de 20 a 30 metros que se afastou, que significa um tiro de pedra. Se afastou, irmã Priscila, de 20 a 30 metros dele, e começou a orar. Por isso fala um tiro de pedra. Ele precisava orar. E se afastou, os discípulos estavam cansados. Nós vemos aqui, queridos, desse cansaço, já um cansaço psicológico, um cansaço, porque era o último momento, era uma quinta-feira de últimos, a última Páscoa, a última ceia, o último momento que vão ao Getsemane para orar, é o último momento da sua ida da prisão dele, pelas mãos do sacerdote, daqueles que eram para protegê-lo, foram eles que perseguiram a Jesus. E nós vemos aqui, Jesus foi preso. Vamos ler, irmã Priscila, 47 em diante. Jesus foi preso, vamos ler aqui, rapidamente. Enquanto Jesus falava, surgiu uma multidão, e um dos 12, aquele que se chamava Judas, vinha à frente e aproximou-se de Jesus para o beijar. Mas Jesus lhes disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Quando os que estavam com ele viram o que ia acontecer, disseram: Senhor, devemos atacar com as espadas? Então um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse: Basta, deixa-os, e tocando-lhe a orelha, o curou. Então Jesus disse aos principais sacerdotes, aos guardas do templo e aos líderes religiosos que estavam à sua procura: Viestes com espadas e pedaços de paus como se eu fosse um bandido? Todos os dias eu estava convosco no templo e não me prendestes, mas esta é a vossa hora, a hora do poder das trevas. Então, querido, olha só, era um momento de grande expectativa para Jesus, porque era a hora que ele seria preso. Ele já sabia de uma forma antecipada que ia passar por tudo isso. E para os seus discípulos era um momento muito difícil. E Pedro, que foi avisado que Satanás estava circundando ele, peneirando ele, que ia levar ele a um posicionamento, por ser um sanguíneo, por ser uma pessoa que não pensava, agia pelo impulso. Ele chega um momento em que ele fala para Jesus: o momento em que o galo ia cantar. Olha só, no versículo 54, deixa eu ver aqui, 54, isso. Vamos ler aqui, irmã Priscila. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote, e Pedro os seguia de longe. Isso só, Priscila. E Pedro seguia de longe.
Aquele Pedro falou: Senhor, mesmo que venha te prender, eu vou contigo até a morte. Olha só, irmão Pedro, mesmo que te prendam, eu não vou deixar, te seguirei até a morte, eu vou contigo até o final. Pedro falou isso. Aqui, querido, olha só, isso é interessante aqui, ó. E seguia Jesus, quer dizer, ele era fiel à distância. E com isso, querido, nós vemos aqui, ó, sempre haverá pessoas que irão ver a promessa de longe. Vou repetir para você: sempre haverá pessoas que irão ver a promessa de longe. Nunca vão se aproximar, mas nessa noite se aproxima da bênção. Chegue-se mais perto de Jesus. Não sei como Pedro seguia somente de longe, com medo de se envolver na situação. Continue, Priscila. E acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se juntos. Pedro, chegando, sentou-se com eles. Então uma criada o viu sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, eu não o conheço. Dali a pouco outra pessoa o viu e disse: Tu também é um deles. Mas Pedro falou: Homem, não sou. Mentir só, Priscila, calma aí. Primeira mulher, primeiro erro dele. Ele teve 3 momentos que a Bíblia diz: antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Primeiro momento, a mulher avistou, viu ele. Olha só, este foi o pior momento da vida de Pedro. O pior momento de Pedro, quando a porção mais fraca e mais negra do seu temperamento venceu o seu ideal normalmente alto. Normalmente Pedro não agiria assim, irmãos. Por ser um ser almático, ele não ia agir assim. Mas pelo medo, ele vai, a mulher, como ela identificou, olhou para ele assim. Interessante, mas vamos, Priscila, tirar aqui o microfone. Interessante que nós vemos aqui que Pedro não agiria assim. Vamos ver aqui Pedro, a situação. Quando Jesus falou que queria negar Jesus, Pedro fala aqui. Vamos ler aqui para entendermos isso aqui melhor. Deixa eu ver se eu vou achar aqui. É o versículo. Você pode ler, continua lendo aí para mim. Onde você parou? E tendo passado quase 1 hora, outro afirmou: É claro que este também estava com ele, pois é galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, não sei o que estás dizendo. Esse é o segundo, é o segundo? Terceiro. É o terceiro? Esse foi depois de quase 1 hora. O primeiro foi uma mulher, depois foi um homem, depois foi o terceiro, depois de 1 hora. O galo não tinha cantado ainda. 61, lê para mim, 61. Então o Senhor, virando-se, olhou para Pedro. E Pedro Calma aí. lembrou-se... Não precisa, olha só, interessante. Esse é um detalhe importante. Primeiro veio a mulher identificou ele. Opa, ele vacilou, caiu. Esse foi o momento mais terrível da vida dele, quando ele foi identificado, que ele foi: opa, mulher, não sou eu. A primeira mulher, depois veio a segunda, um homem, não sou eu. Essa pessoa, nesse momento, sentiu fragilizado, o mundo dele caiu. Porque quando Jesus falou com ele assim: Pedro, antes do galo cante, 3 vezes vai me negar. 3 vezes. Pedro, por ser almático, podia pensar assim: eu vou te negar, Senhor, seguirei até o final, até a morte, vou contigo até o fim. Por ser almático e sanguíneo, agiu assim. Porque no normal ele não agiria assim, irmão. Poderia pensar o seguinte: eu não, Senhor, mas João pode. A carinha de João, bonzinho, João, Tiago, a carinha dele. A carinha deles. Eles podem te negar, mas eu jamais vou te negar. Eu jamais vou te negar, Senhor. Ele fala: Senhor, Pedro,
fica quieto, meu filho. Antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Voltei para entender. 3 vezes você vai me negar antes que o galo cante. Quando ele falou a 3ª vez, Priscila, essa aí ele foi, lê só, o 3º, quando falou o galo cantou. Mas Pedro respondeu: Homem, não sei o que estás dizendo. Imediatamente, enquanto ele ainda estava falando, o galo cantou. Então o Senhor, virando-se, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia falado: Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro, então, saindo dali, chorou amargamente. Então, querido, olha só. Essa é uma história de um dos homens mais extraordinários do grupo dos apóstolos de Jesus, convocado por Jesus. Cada um daqueles homens tinha seus valores próprios, os quais foram demonstrados através da sua vida no cristianismo do 1º século. Entretanto, foi o intrépido e colérico Pedro o mais audaz e atrevido, ao mesmo tempo o mais disposto discípulo do Senhor. Em vários episódios que marcaram sua relação com o mestre, deixaram lições para nós extraordinárias, para que a igreja de Cristo possa viver através dos séculos. Foi Pedro que teve a experiência mais dura e difícil dentre todos os demais. Foi Pedro que teve a experiência mais difícil. Foi ele quem mostrou a todos os cristãos de hoje uma lição de fragilidade humana. Por isso nós somos frágeis, almáticos. Eu não faço isso. Não faço. Eu jamais. Eles podem fazer, mas eu jamais vou fazer. E Pedro agia assim. De todo esse texto, destaca-se o versículo 61. Vamos ler, Priscila, 61. Então o Senhor, virando-se, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia falado: Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro, então, saindo dali, chorou amargamente. Então, querido, nós vemos aqui o quê? É uma história dramática que denuncia o estado de espírito de um homem honesto, mas fragilizado. Pedro, honesto, mas fragilizado pelo medo. Priscila, vamos ver Marcos 14, 67 e 68. Marcos capítulo 14, versículo 67 e 68. Vamos ler aqui. Quem está alegre pode dizer amém na tua casa aí. Marcos 14. Vamos ler aqui. Quando ele viu Pedro que ali se aquecia, fixou nele o olhar e disse: Olha só. Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não sei, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre. Quando a criada o viu, começou de novo a dizer aos que ali estavam: Esse é um deles. Mas ele negou outra vez. E pouco depois os que ali estavam disseram novamente a Pedro: Certamente tu és um deles, pois também és galileu. Ele, porém, começou a proferir maldições e a jurar. Olha só, aí já em Marcos, olha só a expressão de Marcos, fala maldições de praguejar e jurar. Não conheço esse homem que falas. Não conheço. Negou a Jesus, caiu nos próprios dilemas da sua própria existência. Vamos dizer, Priscila, calma aí. É uma história que revela a crise de ser ou não ser, de um homem angustiado, dividido entre o medo e a coragem, entre manter a fidelidade aos teus princípios de alma e renuncia. Ele pensa em morrer. Ele falou aquilo que não conhecia por medo de morrer. Ele oscilava muito, por medo. Ele falou: então eu vou negar, não conheço ele, por medo de morrer. Mas nessa noite eu digo para você: fica firme, não negocie, você é mais que vencedor. Não tenha medo, se fortaleça, mesmo que possa vir o que vier.
Deus está contigo. Não negue a Jesus, não negue a Ele. Ah, pastor, vem a pandemia, vem a zika, vem gafanhoto, pode vir o que vier, fique firme, porque Deus está contigo. Na verdade, essa é uma história de uma consciência em crise. É uma história de uma consciência em crise. A pior crise é da consciência, em que muitas pessoas vivem e não conseguem administrar a situação, porque estão em crise de consciência. E Pedro entrou na crise de consciência. Para Pedro, o canto do galo foi a campainha de sua consciência. Para Pedro, o canto do galo foi a campainha para a sua consciência, que ecoou forte, quando apavorado diante dos inimigos de Jesus, negou 3 vezes. Então, querido, essa campainha se nos toca. Quando você erra, vacila, você fica: meu Deus, o que eu fiz? Aonde que eu errei? Mas nessa noite eu digo para você: fica firme na consciência, porque você tem manter fiel a sua consciência. Jesus te resgatou. Não ceda, não ceda, fica firme. E tem uma frase que fala: quando nós decepcionamos Deus, quando você decepciona Deus, a coisa mais triste é esta, é a crise da consciência. Diz também aqui: o canto do galo constitui-se numa síndrome atordoante no espírito de Pedro. Ou seja, por algum tempo Pedro perdeu a sua paz interior e teve a sensação de não mais gozar da comunhão e do perdão de Jesus. Como as pessoas vivem assim, com o peso da sua consciência, porque a crise existencial da consciência é a pior coisa que tem. Olha, ele passou a sentir física e psicologicamente uma sensação mórbida de derrota, de vergonha, por vários dias. Como a Priscila leu ali, ele se ausentou e começou a chorar. Neguei ao meu mestre, neguei ao meu amigo. Não negue a Jesus, querido. Nós precisamos, igreja, a partir desse momento agora, essa volta aos cultos presenciais, nós temos que pedir ao Senhor: Senhor, me restaure a minha alma, me restaure, Senhor, porque precisa ser um crente autêntico, um crente racional, não por emoção. E por vários tempos viveu assim, e o canto do galo constituiu-se para ele algo atordoante no seu espírito. Ele não sentia paz interior, teve uma sensação de não mais gozar da comunhão e do perdão de Jesus. Ele passou a sentir fisicamente, no teu próprio físico, psicologicamente, uma sensação mórbida de derrota, vergonha por vários dias. Diz também aqui: o canto do galo foi o canto fúnebre, persistente e perturbador na consciência dos discípulos, depois que negou o seu mestre. Olha só, esse canto de galo foi o canto fúnebre. Sabe o que é um canto fúnebre? Aquela música melancólica de morte. Não é celebração, é só derrota. Deus quer nos chamar a uma responsabilidade. Deus quer te chamar para você venha viver a realidade do Evangelho do Senhor. É da prática. Tiago fala o Evangelho da prática, não da emoção, mas da prática. Deus quer nos chamar a um novo tempo, uma nova estabilidade, uma nova conversão. Nós precisamos de uma nova dissolvência. O sal só tem sabor, querido, quando ele se dissolve. Não, Priscila, é tempo de dissolvência. Muitos crentes se cristalizaram, virou um cristal de sal, não tem nenhum sabor. Esse que é o crente cacareco, perdeu o sabor, não tem mais sal, não causa mau efeito em ninguém. Aonde vai é problema. Mas Deus quer nessa noite nos levar a uma consciência de uma pessoa transformada pelo depois do
cão do galo se transformou num homem de verdade. E chegou a hora de Deus preparar a sua igreja para sermos crentes autênticos e verdadeiros. Em nome de Jesus. Quem pode glorificar o nome do Senhor na sua casa? Quem pode dar glória a Jesus por essa noite? Porque Deus quer nos transformar, para não termos mais o cântico fúnebre de morte, mas o cântico da vitória. Cantarei o cântico da vitória. Se João viu, nós também vamos ver, para a glória e louvor do nome de Jesus. Razões que motivaram, irmã Priscila, Pedro ser uma pessoa almática. Razões. Ao analisarmos a história, encontramos pelo menos 5 razões que motivaram Pedro a dar aquele deslize. Aquele cara sentia autoconfiante, autossuficiente. 5 razões. Antes do galo cantasse. Primeira razão motivadora do canto do galo foi a confiança de Pedro em seus próprios méritos. Mateus 26, 33. Mateus 26, 33, Priscila. Mas vou ler aqui, só o meu versículo, Priscila, eu leio. Ainda, olha só o que Pedro falou, olha só a primeira razão. Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca vou me escandalizar em ti. Ainda que todos, ainda que Agner, o Tiago, o Leonardo, o Lucas, que vocês vacilem, eu não vou. Nem Priscila, eu não vou me escandalizar. Mesmo que todos vocês vacilem, mas eu não vou me escandalizar. Então foi esse um princípio da sua autoconfiança, que nós temos que deixar pelo Espírito nos conduzir. Pedro estava confiante em sua fortaleza moral, corajoso, decidido e sensível, mas desconhecido estava além da sua própria confiança. Não basta força de vontade, nem confiança de bom caráter. É preciso reconhecer que há poderes que superam os nossos próprios poderes. No campo espiritual só é possível vencer quem vive ainda no Espírito. A autoconfiança, quando aliada à fé, é ótima, é uma benção, mas quando é usada fora do tempo, podemos ter problemas sérios. Autoconfiança, algo sério. Para terminar aqui, segunda razão motivadora do canto do galo era a falta de oração na vida de Pedro. Na noite que Jesus havia de ter sido preso, ele e seus discípulos subiram ao Monte das Oliveiras para orar. Intentando o cansaço psicológico, envolveu a todos estes, os fez dormir. Havia uma sensação desagradável de perda no ar. Havia uma atmosfera ruim no ar. Uma vez que Jesus havia declarado que seria entregue nas mãos dos seus inimigos para ser morto, houve uma atmosfera muito ruim. Aqueles discípulos tiveram dificuldade para orar, porque estavam dominados pelo desânimo. Como muitas pessoas estão desanimadas, sangue de Jesus tem poder contra isso. Estão bloqueadas emocionalmente, espiritualmente, estavam arrasadas, quebradas, não tiveram força para superar aquela hora amarga. É a terceira e última, é a penúltima. Para o canto do galo cantasse, para que o canto do galo fosse verdade, é que Pedro estava no lugar errado com pessoas erradas. Pedro podia estar até imbuído por um sentimento nobre, acompanhar Jesus naquela hora, porque desejava acompanhar ao menos de longe o seu mestre que havia sido preso. Enquanto outros discípulos fugiram, assustados, Pedro queria ver o desenrolar dos acontecimentos de distância. Entretanto, aquele ambiente estava aquecido por blasfêmias contra o Senhor. Pedro não podia conviver com aquelas pessoas. O canto do galo passaria a ser o canto permanente de sua consciência. Seu choro era sincero. Ele estava arrependido por sua teimosia em confiar em si mesmo.
mas que não tinha que confiar em Deus. Durante alguns dias, Pedro teve que suportar aquele canto em sua consciência, até o dia que pôde se encontrar com Jesus e sentir que fora perdoado. Fechando aqui, o perdão neutraliza qualquer sentimento de culpa. O perdão, porque quando ele ressuscitou, ele falou assim: vai e avisa Pedro que eu ressuscitei. Pedro, opa, estou perdoado. Vai e avisa Pedro que eu ressuscitei. Então olha só, o perdão neutraliza qualquer sentimento de culpa. Jesus mandou avisar ele que havia ressuscitado. Então nessa noite chama atenção aqui. Fechar, vamos orar aqui agora. Irmãos, esse processo que nós passamos, desde da trama de tirar a vida de Jesus, pelo sacerdote, tudo isso corresponde com a tua vida, a nossa vida diária. É sempre assim, trama para tirar você da presença do Senhor. O diabo é sagaz, ele usa os nossos sentimentos para nos envergonhar. Mas nessa noite, pelo poder do nome de Jesus, receba esse renovo do Senhor. Jesus, ao ressuscitar, mandou avisar Pedro, porque ele amava Pedro e também te ama. Te ama de uma forma que você nem entende esse amor por você. Ele se humanizou, tornou-se homem, vestiu-se de pele humana e entregou a sua vida por todos nós. Por isso, nessa noite, esse período que falta, até o dia do arrebatamento da igreja, se prepare para não ser uma pessoa almática, mas ser um crente de verdade, um crente transformado, um crente que a sua vida seja a maior mensagem no seu trabalho, para os seus vizinhos, na sua casa, na tua família. Seja esse crente transformado, porque Jesus te ama. Obrigado, Senhor, nessa noite, pela tua graça aqui nesse lugar, pela tua palavra nessa noite. Muito obrigado. Nós vemos aqui vários exemplos na vida do Pedro. Nós somos o Pedro transformado. Depois da morte de Jesus, ressurreição, ele se transformou um homem diferente. Sobre a tua vida eu profetizo diferença do Senhor, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite, pela tua palavra no meu coração. Que vamos ser pessoas melhores a partir de agora, irmãos. A partir de agora vamos ser pessoas melhores, crentes verdadeiros, crente que se dissolve totalmente para glorificar o nome do Senhor. Não ser crente cacarecos, crente autoconfiante, mas confia no Senhor e ande no Espírito, viva no Espírito. Lá em Gálatas diz: andai e viver no Espírito. Essa é a nossa vitória. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a doce consolação do Santo Espírito seja contigo, desde agora e para todos sempre. E todos digam amém.